Boa noite, jovens! Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e essa semana agora nós tivemos a 14ª Parada da Diversidade. E para falar um pouco sobre o tema, temos aqui a doutora Camila Dudman. Agora uma dúvida, Camila. Primeiro, boa noite. Boa noite. Qual a pronúncia correta? Bom, durante muito tempo eu sempre soube que era Dudman. Aí descobri outro dia que é Dudemon. Dudemon? Dudemon. Qual é a... Vem de que língua? Vovó disse que é francês. Francês? É. Ah, então é um nome chique. É, né? Chique. É da atriz dela. Camila, muito obrigado por ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente sobre uma pauta que é muito importante. Sim. Mas nesse primeiro bloco, a pauta importante é a Camila Dudemon. Dudemon, certo. Queria que você falasse um pouco de você. Camila, você é daqui de Caxias mesmo? Sou caxiense, né? Nascida e criada em Caxias. Eu nasci e moro até hoje na Atriz dela, né? Ou Campo de Belém. Eu acho que tem um problema assim na hora de colocar o endereço, né? Sempre tem esse problema. Mas eu moro ali, né? E eu passei a minha vida toda em Caxias, né? Estudei na Escola das Irmãs, que é uma escola muito tradicional aqui em Caxias, a minha vida inteira. E aí, quando eu terminei o meu curso, eu fui morar em São Luís, que eu era acostumada a passar as férias lá. Seu curso de quando Direito? Eu terminei o meu ensino médio. Ah, o ensino médio. Aí eu fui fazer curso de Direito em São Luís, no Unicelma. E eu já conhecia São Luís, eu tinha uns tios que moravam lá, e aí eu fui morar com eles. Passei um ano em São Luís e resolvi transferir para Teresina o curso, né, para ficar mais perto dos meus pais também. E fui morar com umas amigas em Teresina e terminei o curso de Direito em Teresina. Em 2013, final de 2013, eu terminei meu curso de Direito. Tu sempre já teve essa vontade de fazer direito ou você descobriu no meio do percurso queria outra coisa, tipo assim, eu quero veterinária. Não, agora é direito. Na verdade, eu acho que eu tenho um senso de justiça muito forte desde pequena, né? Assim, mas quando eu tenho uma relação de amor e ódio com o direito, isso só se intensificou depois que eu entrei no curso. Porque você vai estudar legislação, né, e você vê o quão é burocrático e até necessário que seja, às vezes, burocrático, mas o quanto é difícil, né, a organização dos poderes, tudo, como está sistematizado tudo, né, para a gente colocar em prática. Não essa questão da justiça, às vezes, parece muito utópico, né, essa busca da justiça para certos setores da sociedade, né, que todo dia a gente busca, enfrenta. Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com o direito, mas é uma relação que me engrandece muito, porque é uma relação que eu aprendo todos os dias, em cada espaço que eu entro, né? Então, eu sempre tive, eu acho, esse senso de justiça nas minhas brincadeiras, quando eu era mais nova. Quando eu era criança, eu gostava de brincar sozinha. Então, foi muito baseado nisso. Eu acho que, se eu não tivesse feito direito, eu teria feito serviço social. Hoje em dia, eu penso muito assim. Eu fiquei na dúvida, uma época da minha vida, se eu não ia fazer história ou direito. Né? Eu já sabia que eu era de humanas, não tinha nada. Geralmente tem essa dúvida mesmo, história de direito. Não tinha nada. E eu sou ainda apaixonada por história, né? Eu acho que uma potência muito grande, a gente, como um cidadão e cidadã, não esquecer, ter memória sobre a história do seu país, sobre a história a geopolítica, sobre tudo, né? Como é que está contextualizado a sociedade. Tudo isso. Então, eu sou muito apaixonada por história ainda, quem sabe. Só que agora eu tô engajada aí no direito e eu acho que vou permanecer assim por um tempo. Tu advoga aqui em Caxias? Eu advogo, assim, eu dou orientação jurídica voluntária para uma associação daqui de Caxias. Pode falar, não. Que é conhecida, a GLEPS, né? Eu comecei a dar essa orientação jurídica lá porque eu estava fazendo uma especialização
em direitos humanos, e aí a minha pesquisa ela estava voltada para educação, gênero e sexualidade. E não havia uma outra entidade aqui, né, na cidade até então, 2017, que fizesse, que estivesse no movimento LGBT. Então, eu busquei a Glebs para fazer uma pesquisa, para fazer esse estudo em cima disso. Então, aí, o que eu faço dentro da questão da advocacia é da orientação jurídica voluntária, né, para as pessoas que vêm me procurar, basicamente sobre violência, LGBTfobia, esclarecer algumas coisas, né? É isso, porque eu gosto muito da área penal. Eu sempre, na época que eu fiz a prova da OAB, eu fiz na área penal, eu gosto muito dessa área. É isso. Interessante você falar esse senso de justiça, porque você pegou uma causa bem justa e que até pouco tempo pouco se falava e pouco se via alguém com coragem para defender. Então você pegou uma luta bem difícil, né? É difícil habitar certos espaços, né? Ter essa questão da voz mesmo, de você falar. Às vezes eu penso que eu estou numa zona de conforto, porque eu venho dessa zona de... Que zona de conforto eu estou falando? Da minha família me aceitar. Então, para mim, acaba sendo muito mais simples, muito mais fácil eu colocar a minha cara lá, né? A gente percebe, assim, alguns movimentos que eu fiz pela causa LGBT, tem umas pessoas ainda que vão e ficam um pouco na sombra, não querem aparecer, principalmente quando tem alguma TV lá e essas pessoas querem ficar mais... Ficam com medo, né? Ficam com receio de aparecer. Então, a gente... Eu entendo que esse processo não é fácil. O meu processo enquanto mulher lésbica não foi simples. Não foi porque hoje minha família me aceita e minha família me respeita, mas hoje eu tenho 29 anos de idade, nem sempre foi assim, né? A gente consegue ter um diálogo hoje mais sobre isso, porque a gente vem tentando ter esse diálogo há muito tempo. E o diálogo é importante, principalmente com a família, né? Que é a base. Principalmente com a família, porque como é que eu me sinto com força para fazer isso tudo? Chegando em casa e falando. Hoje eu falei, vou dar uma entrevista hoje lá para o Caio. O papai perguntou, tu vai falar o quê? Eu vou falar da parada LGBT. Quando eu fui para a parada, eu falei, vou subir no trio e vou ter uma fala para falar. Eu vou ter um momento para fazer uma fala lá. Então, eu fico à vontade de falar com eles tudo isso, né? Tanto também quando eu me relacionei com outras mulheres e elas sempre estiveram lá em casa, né? Assim, isso é importante, né? A aceitação da família, né, Camila? Isso é muito bom. Em determinado momento, porque eu acho que quando eu tinha uns 18, 16 anos de idade... Não foi tão simples também, assim, não foi... Que mal te pergunte, quando você chegou para conversar com sua família, seus pais, falar, olha... Como é que... Tal, porque deve ser um pouco complicado. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eles descobriram, né, a respeito, ia fazer 19. Mas 19. Eu já tinha uma vivência ali com outras... uma vivência com mulheres, né? Eu já tive primeira vez que eu fiquei com mulher foi com os meus 15 anos de idade, né? Então, esse tempo foi escondido. Dos 15 aos 19 entre os anos 90 ali, 90 para os anos 2000, né? 2000 alguma coisinha. 2000 e que pouquinho. Ainda era um tabu enorme. Imagina uma adolescente. Sim, naquela época a gente tentava crescer dentro das políticas públicas justamente para que a gente pudesse ter esse diálogo, esse debate, né? Sim. Mas até então, por exemplo, eu numa escola tradicional de Caxias, e aí eu tinha um grupinho das minhas amigas, né? Todas heterossexuais, e elas tinham certeza disso, da sua sexualidade, e eu já tinha... as minhas questões, as minhas inquietações, né? E eu olhava para o lado e eu não via uma representatividade, alguma coisa que me consolasse ali.
o que eu via era justamente o contrário, né? Eu via que o que eu estava fazendo era errado, né? Que era feio, que era nojento. Eu via esse tipo de coisa por perto. Sofria medo de retaliação, sim, de qualquer muito forma. medo. Tinha uma amiga que, de vez em quando, ela comentava alguma coisa, ela falava, ai, que nojo. Então, quando você é adolescente, para você não sair daquele grupo de pessoas que você quer tanto estar perto e você ama tanto, que são seus amigos, que você passa muito tempo com essas pessoas na escola e fora da escola, você não quer sofrer retaliação. E né? que muitas vezes eu acho que não tem os amigos que tinham 15 anos. Não tem nem maturidade suficiente. Não tem maturidade suficiente. E é por isso que eu acho que é importante a gente levar essas pautas sobre sexualidade e gênero para dentro das escolas, porque isso fica, de uma certa forma, esclarecido, de que não se trata de que você está ensinando. A escola não está ensinando a menina a beijar na boca de outra menina. Isso vai vir de uma forma natural. A menina, ela vai sentir o desejo em algum momento, né? Assim como o garoto vai sentir. Uma coisa de deixar importante, não é que ele escolha ser. Não. Até que vocês tratam muito essa questão de não é opção sexual. Não é opção, é orientação. A pessoa nasce assim. Isso, porque há outros fatores que desencadeiam, né? Que podem, por exemplo, podem ajudar a pessoa a viver a sua sexualidade de uma forma mais livre e mais cedo, como é o apoio da família, como é conversa, diálogo na escola sobre isso, ou pode fazer a pessoa reprimir aquela sexualidade, esconder, sentir raiva daquilo e viver uma vida que não é a vida mais livre possível, né? Não é, né? E aí vai estar fazendo mal para si mesmo e para a pessoa que vai escolher estar do lado para ter aquela vida, né? Aquela vida meio fachada. Então, por isso que é importante a gente sempre ter esse diálogo, porque quando a gente tem esse diálogo, a gente entende que vem de uma forma natural. Porque nunca é questionado, por exemplo, a questão da heterossexualidade, por exemplo. O garoto que, com 8 anos de idade, aí a mãe já brinca, ai, dá um beijinho nela. Sim, ai, amiguinhos, ai, são namoradinhos. Então, isso ali é tão natural, né? Uma certa sexualização das crianças também, que já existe. E é natural quando você está falando dessa naturalização da sexualização das crianças, quando é heterossexual. Mas quando você vê uma criança viada, por exemplo, né? Aí começam a falar, estão sexualizando as crianças. Mas, na verdade, o que a gente tem é essa sexualização das crianças desde cedo. É basicamente a mesma coisa que acontece, sim, só que quando vai para a questão da homossexualidade, não é natural, é uma coisa que estão ensinando. Não sei então se é porque, é complicado. Camila, eu não acho natural nem hétero e nem, de forma alguma, sexualização de criança eu não acho natural. Eu sou totalmente contra. Eu fico horrorizado. Eu sou daqueles de criança não namora. Criança tem que estudar e tem que brincar. Criança tem amigo e amiga, né? Claro que o garoto ele tem que entender que aquela garota, necessariamente, ela pode ser amiga dele. Não quer dizer que ela é do sexo oposto e ela vai ser a namoradinha dele, né? Sim. E acho que, às vezes, isso deixa a cabeça da criança um pouco confusa. Demais. E aí a criança pode se afastar daquela... por exemplo, o garoto se afasta da garota porque até então ele acha essa história de namoro... Que pressão é essa? né? E aí ele vai se afastar. E isso também pode desencadear violências como o machismo, né? Porque você coloca aqueles dois opostos que eles se fiquem distantes, né? Por serem opostos. Então, acho que são muitas questões que a gente consegue com diálogo. Eu acho que a gente consegue com conversa. Eu acredito que falta hoje em dia diálogo. Eu estava conversando até com uma amiga minha que ela é psicóloga, porque hoje muitas crianças estão indo ao psicólogo. Sim. Mais do que na nossa época. Eu digo nossa época porque eu vou fazer 31, tu tem pela base seus 29. Então, basicamente, no quase o mesmo período de idade, estudamos na mesma escola bem conservadora, que agora já mudou um pouco. Próximo bloco eu quero até debater um assunto contigo. Vamos lá. E eu via isso. Eu acho que nossos pais falavam mais com a gente antigamente. Hoje em dia, com mais informação, parece que não falam mais. Ele quer que o mundo
ensine, mas o mundo ensine o que eles querem que o mundo ensine. E fica uma coisa meio contraditória. Tipo, meu filho não pode ver isso, mas você deixa ele livre para ver. E realmente isso acontece muito, né? O diálogo dentro de casa, ele importa muito, né? Mas o diálogo na escola também, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, porque às vezes a criança ela pode estar sofrendo alguma violência dentro de casa e ela só vai perceber, porque ela não vai ter uma percepção do certo e errado total ali ainda, Sim. né? Então, talvez ela só perceba quando ela entender da escola que tem alguma coisa errada ali, que ela está sofrendo uma violência psicológica de alguma forma, alguma violência, uma ameaça, uma chantagem, né? Ou mesmo uma tentativa de assédio, que acontece dentro de casa. Infelizmente, muito. A gente entrevistou aqui uma pessoa que era responsável por essa parte de atendimento a crianças que sofriam abuso. Cara, ela disse que é tanta gente que a pessoa fica horrorizada. E dentro de casa sempre é um tio, um padrasto, são pessoas próximas. ou pior, o próprio pai, um vizinho. É sempre alguém próximo, que é horrível isso. Por isso que eu acho que é um papel também da educação, se a educação está ali, né, para tentar esse diálogo, para dizer, isso aqui está acontecendo, se isso aqui estiver acontecendo, é errado, se isso aqui estiver acontecendo na escola, ou dentro de casa, né? Então, eu acho que sempre pelo diálogo, a gente não ter medo, né, disso, e entender que é realmente natural, porque eu tive o primeiro contato com uma mulher com uns 15 anos de idade, como eu disse, mas eu comecei a sentir, acho que aos meus 12 anos, porque é quando está aflorando, você está... Né, tem a questão da pré-adolescência, Sim. Tudo isso. Então, os meninos heterossexuais e as meninas heterossexuais, nessa época, elas também sentem isso, né? Só que, na época, eu sentia por uma melhor amiga e eu não entendia que aquilo... Imagina a confusão que é na cabeça da criança. Que aquilo era uma coisa mais forte. Eu ficava tentando entender, não, isso aqui... não está acontecendo, né? E aí eu neguei isso durante um tempo, até que com os 15 anos eu realmente tive essa relação, que também não foi simples, né? Até os meus 19, que foi quando eu me assumi para os meus pais. Camila, o papo está muito bom, a gente vai para o intervalo e já a gente volta com mais Melhor da Noite para vocês. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, com uma entrevista super interessante com a doutora Camila Dudemont. Falei certo? Falou. Camila, que de já vou fazer um elogio. Sou amigo dos seus pais. Sim, eles Adoro eles, super gente fina, então um abraço. Estou indo para o programa do Caio, já. Assim, o teu pai, um dia desse que eu conversei com ele é mais calado. A tua mãe é gente fina demais, cara. Eu converso muito com ela. A mamãe quando ela toma um drink, ela vai até me matar se ela ver isso aqui. Mas gente fina demais. Melhor ainda. Tanto ela quanto a turma de amigas dela. São maravilhosas, são muito engraçadas. Gente fina, super receptivas. Super Mas, Camila, a gente estava falando um pouco sobre essa questão de quando a criança começa a sentir algumas coisas, o desejo, né? Então, Camila, porque na época, na mesma escola, tínhamos 3 crianças que já sabíamos. E a gente fazia algumas brincadeiras meio constrangedoras, que agora eu sei que eu não quero que o filho meu, caso seja, passe por isso e nem que ele faça com os amigos dele. Então, eu entendo, acho perfeitamente o que você passou. Entendo, não? Você entendeu, eu imagino. Cheguei a não sofrer... diretamente, mas assim, na escola, indiretamente, pelo que eu estava dizendo, no grupo de amigas que eu convivia, né, eu acabava tentando reprimir a minha sexualidade para poder me sentir ali incluída naquele grupo heterossexual de amigas que eu queria estar por perto, né, que eu queria ter elas por perto. E aí, essa questão da gente enxergar, né, da gente perceber, como tu falou assim, a gente percebia pelos trejeitos, né, é muito associado, né, de cara, quando o garoto ele apresenta algum traço de feminilidade, quando a garota ela vai apresentando no decorrer da adolescência, vai
não apresenta essa feminilidade, que é muito imposta também, mas isso não caracteriza necessariamente a sexualidade, assim. Sim, eu acho sim. que às vezes é um estereótipo de gênero mesmo, né? Às vezes eu tenho hoje amigas que são heterossexuais e não necessariamente elas correspondem à questão da feminilidade, né? Enfim, como é pedido, né, dentro dessa norma que a gente vive, em que o masculino necessariamente ele tem que ser mais forte. Quando eu falo forte, não só fisicamente, mas que ele tem necessariamente que ser, né, distante de tudo que é feminino, de tudo que Sim. é Aquela coisa de homem não chora. Porque quando você se aproxima do feminino, aí existe aquela questão e a deturpação de associar isso, né, de imediato à sexualidade, né? Mas aí, como a gente convive dentro desses estereótipos de gênero, aí a gente sabe e tem um certo... E a gente já liga esse alerta assim, de pensar, nossa, realmente, talvez, né, seja gay, talvez seja lésbica, mas isso só vai se desencadear mesmo com o tempo, né? E isso pode se desencadear de uma forma que não seja traumática, se houver esse diálogo, se existir esse diálogo, né? Porque se a criança ali que tem aquele trejeito entender que de alguma forma ela tem que reprimir isso para ela se sentir aceita, ela vai reprimir. E isso pode não ser bom numa relação social que ela necessariamente vai ter que ter, né? Ela vai acabar reprimindo isso em algum momento e vai ser uma pessoa que não vai expressar tanto seus sentimentos, ou então que vai fazer, que vai utilizar isso para fazer uma piada com outra pessoa, né? Que também tenha isso, e aí talvez ela sinta raiva, né? Porque ela teve que reprimir e ela vê aquela pessoa bem do jeito que é, né? Com todos os trejeitos, e aí pode desencadear vários fatores, né? Por isso que é importante a gente conversar sobre a sexualidade e sobre como é natural que a gente passe por isso enquanto ser humano, né? A nossa sexualidade é fluida, né? Eu tenho uma professora de gênero e sexualidade, que é ginecologista, médica, Andréa Rufino, é maravilhosa, e enquanto a gente teve essa aula direitos humanos e questões de gênero e sexualidade, a gente sempre pautava em cima da questão do diálogo mesmo, né? Porque hoje a gente tem essas possibilidades de se conversar sobre isso de forma aberta, né? De conversar com seu amigo, de conversar com seus pais. E aí eu acho que isso pode facilitar muito a vivência dentro de casa e fora. Pode ser uma grande potência. Pois é, hoje eu acredito que tenha mais liberdade. A gente infelizmente era normal pessoas irem embora, que não vou me assumir na minha cidade. Ia embora, tem exemplos de amigos da minha mãe, amigos da minha família que fizeram isso. Eu tenho um exemplo na família também. Que foram embora. Você tem exemplo? Não que ela tenha ido embora, mas que ela teve que ir embora, né? Porque descobriram na época a família, e aí ela teve que ir para não ser comentado na cidade. Entendi. Isso, né? Querendo evitar como se fosse, vai constranger a família. Isso, vai me constranger enquanto na sociedade. O que eu vou falar para todo mundo? Então, isso é muito violento com a vivência da pessoa que está ali tendo sua vida e, de repente, ela tem que sair da sua vida, fugir, né? Basicamente, por ser o que ela é. Sim. Por não poder viver aquela relação, por não poder viver afeto, né? Que é uma coisa que a gente precisa tanto, que é afeto, né? E aí a pessoa sai, é uma ruptura que acontece numa história de uma vida, de uma pessoa, e ela nem sempre pode ser uma coisa que a pessoa vai lidar bem com isso. Na minha família, hoje,
essa pessoa ela tem um relacionamento bom com toda a família, mas sofreu, foi traumático. E aí pode desencadear fatores piores, pode desencadear um suicídio. Danos psicológicos muito sérios. Sim, né? traumas. Ela pode reprimir aquilo. Então, por que não conversar e entender que é necessário que a pessoa viva a sua sexualidade de forma livre? Sim. E que ninguém tem nada a ver com isso. Né? Camila, Ninguém nós tem nada a ver tivemos com um isso. exemplo, inclusive dessa mesma escola, Uhum. bem conservadora, que permitiu que 2 alunos dançassem como um casal gay, digamos Na assim. quadrilha, né? Na quadrilha. sim, Sendo foi que muito um dos bonito. meninos não era gay. Ele pediu permissão para o pai, se eu não me engano, e falou, olha, eu vou dançar com meu amigo assim, assim. E os pais, ok, porque muita coisa, é aquela coisa, o que o pai do meu amigo vai pensar? Eu acredito que na sua época ainda tinha mais ou menos isso, dizer, não, pois não anda com ela. Porque Ai, ainda nossa. associam muito sexualidade com depravação. É gay? Não, pois é depravado, é isso, é aquilo. Promíscuo, né? Justamente, Nossa, fazem muito isso. sim. O que tu achou do posicionamento da diretora da escola? Eu achei incrível, eu fiquei muito emocionada quando eu soube, assim. E lembrar ainda me emociona, porque não foi uma escola que, enfim, com todos os seus erros, né, que teve historicamente, mas que entendeu do que se trata realmente. Entendeu que aquilo ali é real, verdadeiro, e é disso que a gente precisa, entender o papel, né, do que a escola quer carregar, né, que é uma escola tradicional religiosa. O que quer carregar? Não é sobre o amor? Pois entendeu a mensagem. Eu achei muito bonito o discurso dela. Eu achei engraçado porque muita gente ofendida, inclusive pais de alunos, dizendo, vou tirar meu filho e tal. E vi também, tem um grupo da minha época de escola também, uns reclamaram, outros... E muita gente me mandou falando, Caio, o que tu achou disso? O pessoal botou na cabeça que eu faço comentários que eles querem. O pessoal não sabe o que passa na minha cabeça. Sabe quando eu exponho. Quando eu fiz o texto, me posicionando a favor, foi um choque. Todo mundo virou... Estavam esperando que você falasse... Que eu descesse o cacete, por assim dizer. Quando o pessoal ficou assim, gente, onde é que vocês tiraram da minha cabeça que eu sou contra uma coisa dessa? Não fizeram nada demais. Quando eu fiz o texto, muita gente deve, só quer like. Não era isso. Simplesmente era do jeito que eu penso e foi o que eu falei. Gente próxima a mim se ofendeu e disse, Caio, eu não acredito que tu é a favor disso. Eu não sou contra, o que eu posso fazer? Pois é, a favor disso, né? Não, parece uma coisa. Uma coisa que tu vai pegar ali, uma doença, alguma coisa assim. Não ofende ninguém. Eu tenho uma mania, acho que tu já deve ter percebido, se tu me viu nos lugares, a gente já se topou em alguns lugares. Sim. Aí durante a noite. Eu abraço meus amigos, eu brinco, dou beijo no rosto dele, aí ficam nessa coisa. O Caio é gay, só que ele é enrustido. O Caio não saiu do armário. Isso não vai mudar minha sexualidade. Não, eu abraçar um amigo meu, eu brincar. Nossa, isso é horrível, ainda Caio, tem muito esse estereótipo, né? Nossa, demais. Na verdade, isso é uma construção de uma masculinidade que ela é muito pesada, sabe? Para o próprio homem em si. Não é que ele seja vítima dessa sociedade que a gente vive. O homem machista, por exemplo, que é o que está lá no topo do machismo, que é o agressor, ele, construído dentro dessa sociedade, ele entende necessariamente que ele tem que ser esse homem, quanto mais macho, masculino, e mais ele puder mostrar essa masculinidade de alguma forma agressiva para que ela seja legítima e esteja comprovada, olha, realmente ele é macho, não sei o quê. Então, mais vai ser vai trazer para esse homem essa figura que ele tem que ser necessariamente um cara mais agressivo, né? Então, quando qualquer demonstração de afeto masculina é vista dentro da sociedade que a gente está, né, isso já é questionado imediatamente a sexualidade dele. Porque ele não pode se aproximar daquele que é igual a ele, né? E aí, muito sobre essa construção da sociedade que a gente vive, né, dessa construção das masculinidades, dessas características que colocam para os meninos, né, que desde cedo eles entendem que eles precisam ser agressivos para brincar. E às vezes não. Às vezes, por que não ter mais afeto na brincadeira? Por que não o garoto brincar de boneca? Por que não? Qual é o medo dele ser pai?
Tipo, qual o medo do garoto brincar de boneca ali, real, assim, dele pegar uma boneca? Será que ele vai virar gay se ele pegar aquela boneca? Eu tenho um tio meu que meu avô pegou ele brincando de boneca algumas vezes. Nunca teve relacionamento com nenhum homem. Tem os 3 filhos dele, muito bem casado com a esposa dele. E não foi aquilo que fez ele virar gay. Ele só achou a boneca das irmãs e estava brincando. Você não vai virar gay, né? Vai vir. Naturalmente, sua sexualidade, em algum momento você vai sentir. E se, no caso, ele se descobrir gay em algum momento da vida, ter essas relações, não vai ser porque, foi porque não foi a boneca. De boneca. Eu lembro que ele brincava de boneca mesmo. Eu tenho uma história engraçada, que o papai sempre me dava uns brinquedos... mais masculinos, que eu pedia, né? Eu pedia para jogar futebol, eu pedi uma equipagem toda de goleiro, ele me deu uma vez, e aí ele me dava aqueles bonequinhos, né? Mais de brincar mesmo, Max Steel, acho, tipo isso. Mais de luta, mais de luta, mais de tudo isso. E aí, a culpa é dele, que hoje eu sou uma sapatona, uma lésbica convicta, a culpa é dele. E aí eu gosto de brincar disso. Mas a verdade é que essa questão do futebol, eu montei um time de futebol saindo do São José, não tinha futebol feminino lá, a gente resolveu brincar até o 3º ano, aí a gente montou um time e só eu tinha tido relações com mulheres, né? Todas as meninas ali tinham relações com seus namorados, com os meninos. Então, isso não necessariamente vai arrastar aquela criança para aquela sexualidade que é vista como promíscua, mas é só uma sexualidade que precisa ser vivida. A gente tocou num assunto interessante, Camila. Você tocou no assunto de que os homens, para mostrar a masculinidade, eles se tornam agressivos. Muitas vezes. E que muitos desses homens se relacionam com outros homens e para a sociedade eles mostram uma certa agressividade, mas acabam se relacionando sim com outros homens. É meio que para esconder. Tem até aquela brincadeira que o pessoal fala assim, se é muito homofóbico alguma coisa, tem. Tá com inveja do outro, que pode se assumir e fica dentro do armário. Tem muito essa brincadeira, mas acontece realmente. Não, acontece, né? Você reprimir aquele sentimento é muito perigoso, traz realmente danos, né? E aí, aquilo que eu te falei, vai trazer danos para aquela relação que você escolhe viver para a sociedade. Você está escolhendo viver uma relação para a sociedade. Será que aquela pessoa que você escolheu viver uma relação para mostrar para a sociedade, será que ela também não tem os seus sentimentos, né? Como é que você está lidando com isso, né? Como é que você faz isso com aquela pessoa, né? Que também está ali, espera afeto, que né, precisa de afeto, que quer uma relação sincera, né? Então, tudo isso porque acaba reprimindo todo esse sentimento, né? Eu já vi coisa interessante porque eu sou pai, vou dizer assim, recente, que agora vai fazer 2 anos, e eu vejo olhares de espanto para mim, porque eu troco a fralda do meu filho, eu brinco com ele, eu sou muito carinhoso, eu que ensinei ele a abraçar, beijo ele o tempo todo, e eu já teve amigos meus que falaram, ei rapaz, não fica muito de beijinho não, porque teu filho é homem, e ele tem que entender que quem tem que beijar ele é mulher, não é homem. Cara, que absurdo é esse? Que se ele conseguir demonstrar afeto por um outro cara, quando ele estiver mais velho, e ele dizer com toda a sinceridade e convicção dele de que eu estou demonstrando afeto por esse amigo, porque eu gosto dele, porque eu amo ele, sem ter medo de falar isso, e ser uma pessoa que é heterossexual e vai ter a sua relação com mulher, ele vai ser um cara maravilhoso nessa sociedade. Meu avô me ensinou muito isso, eu abraçava meu avô, ele sempre me abraçava, me dava beijo. E eu sempre tive essa coisa, acho por isso que eu abraço muitas pessoas, porque eu peguei muito isso dele. Agora, meu avô era, sim, um pouco machista, não vou mentir. Sim, eu abraçava ele, mas os outros da rua não podiam. A verdade é que nós somos todos. Infelizmente, né? A gente vai para o intervalo e já a gente volta. E uma conversinha também com o João Paulo e saber o que ele aprontou na Parada da Diversidade. Fica aí, já, último bloco do seu Melhor da Noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Melhor da Noite, ainda aqui com a advogada a doutora Camila Dudemont.
Adorei essa pronúncia. Eu também estou me acostumando com ela. Camila, eu queria falar um pouco sobre a Parada da Diversidade, porém, eu queria falar sobre a Semana da Diversidade, porque a parada ela só encerra. Encerra, foi É domingo. toda uma semana de ações, né? Sim. Fala um pouco pra gente. Bom, a Parada da Diversidade, ela acontece todo mês de setembro, especificamente no segundo domingo de setembro, porque é uma lei municipal. Né? E aí, a Parada da Diversidade encerra no segundo domingo de setembro. E aí, durante a semana, a gente faz várias ações. Né? Eu ajudei a coordenar 2017 e 2018. Esse ano eu estava mais por fora da coordenação, mas cheguei a participar, por exemplo, do Seminário da Diversidade, que aconteceu na sexta-feira. Se eu não me engano, foi na sexta ou foi na quinta. Mas acontece palestras e seminários durante toda a semana. E aí teve a questão da visibilidade trans. Eu falei um pouco da visibilidade lésbica enquanto mulher lésbica, enquanto pessoa que estuda e pesquisa gênero e sexualidade, né? As políticas públicas, a gente tem... Está acontecendo, nesse momento... Nesse ano, a gente está se reunindo, as associações como a GLEPS, a MUC, que é uma ONG de meninas e mulheres de Caxias, tem a Crespos e Cacheados, tem a UJS. A gente tem se reunido com o poder público, por exemplo, para discutir o plano de políticas públicas para a população LGBT. Um plano municipal de políticas públicas, Bacana. porque a gente já tem um plano estadual de políticas públicas para a população LGBT. E a gente está se baseando através das conferências nacionais, né, que lá são colocados, elencados, algumas ações, né, que precisam ser feitas, por exemplo, dentro da área da educação, dentro da área da saúde, né, com o processo de hormonização das pessoas trans, né, para implementar no município. Então, são algumas ações necessárias que vai ser uma política de Estado, não é uma política de governo. Independente do governo que estiver, é uma política que precisa acontecer, né, para a população LGBT. Então, a gente quer garantir. E a gente tem sentado durante todo esse ano, né, cada encontro. A gente já teve encontro com a Secretaria de Educação, a gente já teve encontro com a Secretaria de Saúde, né, todas as entidades e a Secretaria, para que a gente possa discutir sobre. Então, a gente conversou na Semana da Diversidade sobre o plano municipal que está sendo realizado. Espero que ano que vem esse plano já esteja todo ok, para que nos 15 anos da Parada da Diversidade aqui em Caxias a gente possa levantar esse plano como uma vitória para o movimento LGBT municipal. Então, a gente tem palestras sobre a transfobia, a lesbofobia, como é que elas acontecem no dia a dia, como é que a gente pode perceber, né, enquanto sociedade, como é que elas estão aí colocadas. Foi muito bonito a Semana da Diversidade, né? Participar. Eu vi que teve participação de muita gente. Sim. Teve, acredito que o último seminário que ocorreu no sábado foi em local aberto, né? Fizeram, agora eu não me engano, não lembro se foi no Mirante da Balaiada ou foi na Praça Chapada. Porque eu li fizeram em local aberto e estavam falando da importância. Eu vi um áudio até da Lohana, que estava aqui. Lohana Pausini. Lohana Pausini. Ela é da ANTRA, eu acho, que é da Isso, Associação Maranhense das Trans. Né? Aí eu escutei um áudio dela falando que é importante ser em local aberto para atingir mais público. Sim, a gente fez a visibilidade Isso, lésbica em agosto, com a parceria da Secretaria da Mulher, que foi um evento muito bonito, foi um evento muito lindo, né, de comprometimento da Secretaria com a GLEPS e com a UJS e com outras entidades que estavam que se colocaram para se organizar ali. E foi muito bonito a gente discutir sobre a violência, sobre a visibilidade de relações que são legítimas, de relações que são legítimas dentro do Estado Democrático de Direito. São relações que existem. Né? E aí foi muito bonito a gente fazer essa parceria e a gente foi feito no Mirante, por exemplo, a visibilidade. E eu acho que sim, que a gente precisa fazer. Né? Tem aquela questão de que muita gente que vai fica meio assim, mais escondido, justamente por isso. Né? A gente quer que essas pessoas, que todo mundo se sinta acolhido ali. Que eles criem coragem de
Mostrar para a sociedade que ele só ia viver. Viver a sua de forma digna, sim. Porque, às vezes, eu tenho amigos que não necessariamente estão na pauta dentro do movimento LGBT e ok. Né? Não, eles escolhem assim, não está levantando aquela bandeira. Eles até brincam, vai lá por mim, né? Faz por nós. É um pouco cansativo, vou dizer aqui para vocês. Mas, assim, é importante que eles, para que todo mundo se sinta bem, no bem-estar social, que a gente consiga ter acesso à dignidade, a nossa dignidade enquanto relação, né, nas nossas relações. Eu vi muito falaram no termo empoderamento também, né? O empoderamento é mais consciência política, e quando eu falo consciência política, não me limito muito à questão partidária, mas é importante também a gente debater sobre isso, mas eu falo da consciência política do contexto que você está, enquanto acesso de direito, enquanto o que você precisa buscar, né, qual é o direito que está sendo negado para você. Né? Então, acho que é uma consciência, esse empoderamento, né? Uma consciência de que você pode, que você deve buscar, né, seus direitos, tudo isso. Eu queria chamar agora o nosso amigo João Paulo. Vem para cá, João Paulo. Ele veio nervoso, meu Deus. Ligou. O bicho tá ligado? Ver se o bicho tá ligado. Tudo bom, querida? Tudo bom, querido. João Paulo. Oi. Fale com o pessoal de casa, João Boa Paulo. noite, pessoal de casa, que não é obrigado a me assistir, mas assiste. João Paulo, você já conhecia? Já conheço o João Paulo. A gente João já Paulo- se trombou em uns eventos. Já me perguntaram assim, gente, ele imita um gay igual. Eu trabalho com isso há 25 anos, né? E eu tenho ganhado dinheiro com isso há 25 anos, com esse personagem. João Paulo, eu gostaria de saber Oi. se você teve algum problema com a sua família quando você se assumiu. Olha, eu acho que o problema maior foi eu ter nascido, né? Porque, assim, quando eu fui nascer, na verdade, foi de cesáreo, né? Porque eu já não queria o contato. Não queria passar perto. De jeito nenhum. E aí eu lembro que na mesa Eu acho que eu nasci normal, então. Vou perguntar pra Ah, tem isso, é verdade. E aí o Boa. que aconteceu? Aí eu lembro que na mesa de cirurgia, eu ouvi os médicos dizendo, vai ter que ser normal, normal, normal. Eu disse, não vou e não vou. Aí eu peguei o cordão umbilical, me rodei, né? E aí foram fazer a última ultrassom, viram que não podia O sair. menino tá se enforcando. Viram que não podia sair, aí eu tive que sair cesárea pra... Também Mas- não mamei, nunca gostei também. Já vim mamar depois de adulto. Rapaz, pelo amor de Deus, João Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Gente, desculpa. Ele voltou pior. Ai, passada. Eu ia Sim. até comentar, mas eu acho melhor não. Fique à A vontade. gente fica só aqui mesmo. Deixa só ele. Ai. Tá? Sim. João Paulo, Ah. mas então você, assim, quando foi pra conversar com sua mãe, falar, olha, mãe, tal... Na verdade, assim, nunca houve essa conversa, seriamente. Nunca houve essa conversa lá em casa. Porque, tipo assim, eu acho que todo mundo já entendeu, né? E aí a gente não tem... Ó, esse menino é diferente. Exatamente. Uma vez só, eu lembro que meu pai falou assim, esse menino é estranho. É estranho. Né? Então, a partir daí, age-se naturalmente, todo mundo Gente, ó, bem. só especificar pra vocês, esses termos estranho e diferente são termos utilizados por pessoas do interior, como nosso amigo João Paulo, que mora num vilarejo ali de Aldeias Altas. Exatamente. Então, por isso Mas que a gente falou aprendeu esses com o pessoal da cidade, que no caso vocês que desciam pra lá final de semana, né? E a gente aprendeu. É porque vocês se apartaram da gente porque quis. Não, Eu ainda que a gente acho que quis, Aldeias não, tem eu que acho- voltar pra Caxias. Tá, Você não acha, Camila? Aldeias tem que voltar pra Caxias ficar maior. eu não acho. Não acho, vocês têm que ser independentes. Mas eu ia até comentar essa questão desses termos, assim, a gente não percebe que a gente já faz essa diferença, né, do esquisito, do estranho, Sim. do diferente. E aí, às vezes, para a criança ela se entender como esquisita, às vezes nem ela não vai entender, talvez, isso de uma forma limpa e tranquila, né? Tem um episódio de um desenho que eu sempre cito, vocês de casa quiserem procurar, South Park. Todo mundo tem um sim. preconceito com South Park, mas South Park Já nada assisti mais é do que a vida na sua forma mais dura e sarcástica. É, O já assisti episódio alguns que o Burroughs, episódios. o pai do Burroughs, acha que ele é gay e diz que ele é bicurioso.
Curioso. E coloca... Não, ele usa o termo bicurioso. Bicurioso. Recentemente eu encontrei um perfil desse no Grindr. Bicurioso. Bicurioso. Exatamente. Esse aí assistiu o South Park. E ele coloca ele numa clínica de tratamento e o que mais mostra lá são crianças cometendo suicídio, crianças que não conseguem lidar com aquilo. E é um episódio que, mesmo tratando de brincadeira, é algo muito sério. Muito sério, muito sério. Algo A gente extremamente perceber sério. que até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. E ela foi retirada desse catálogo de doença. Então, é importante a gente saber por que existe ainda essa questão também da cura gay, disso tudo, né? Dessa tentativa, né? De anular as nossas vivências enquanto sociedade. E Camila, infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer, viu? Eu falei Obrigada, que passava rápido. passou rápido, real. Gostaria de agradecer você por ter vindo. Eu que agradeço muito, foi muito O tranquilo. espaço aqui está aberto. Vai voltar outra vez para a gente falar sobre a pauta feminismo. Sim, falar outros movimentos também, né, do qual eu faço parte. Quer deixar suas redes sociais, se alguém quiser conversar com a Camila? Alguém que está tentando criar coragem para conversar com a família? Antes de tu falar esse negócio, deixa eu te perguntar um negócio. Nesse pessoal que já te procurou aí por rede social, né? Já foi junto uma cantada também? Acontece algumas vezes, né? Passada. Aconteceu algumas vezes. Passada. Mas aí a gente conversa, né, sobre o que tem que conversar. Vamos às redes. Vamos às redes. No Instagram, meu IG é Mila, com 2 L's, Doudemente, exatamente como eu estou falando. Doudemente, com T mudo. E aí, Mila Dudemo. É tipo isso. Aí, Mila só com L? Mila com 2 L's. L's. Dudemo. Vai aparecer aqui embaixo, viu, para Tá vocês. bom. E aí, eu posso deixar o meu contato também aqui. Pode depois, ficar à vontade. Né? É para falar? Pode Se falar? você quiser, sim. senão... 8191-5941. Né? Eu já atendi através da Agleps algumas pessoas, né? Inclusive menores de idade que sofrem bullying na escola, e LGBTfobia, alguma coisa assim do tipo, que quiserem conversar sobre. Né? Eu não sou psicóloga, não é essa a tarefa. Sou especialista em direitos humanos e a gente conversar sobre essas formas de violência, né? Que eu acho que ajuda no acolhimento, basicamente. Pois muito obrigado, Camila. E você de casa, não sai daí que a gente vai conferir o que o João Paulo aprontou na Parada da Diversidade. E olha só, Caio e você, telespectador do Melhor da Noite, claro, né? 14ª Parada da Diversidade aqui em Caxias. E o Melhor da Noite não poderia faltar. Tinha que vir marcar presença. Uma festa linda, bem organizada. E a gente já começa a encontrar as estrelas dessa festa. Está aqui conosco a cantora Vimarinho, que também vai se apresentar no trio. Como é que está a expectativa para esse show, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso? Mano, a expectativa do coração tá a 1000, porque é sempre bom um artista fazer show, mas quando ele faz show em prol da classe, reivindicando seus direitos, vivendo as situações que nós estamos vivendo hoje em dia, é muitíssimo gratificante. Agora, mulher, arrasou, hein? Que look! Qual a sua mensagem, Vimarinho? Bem fetinha que eu tô hoje. Bem fetinha. Que mensagem você deixa aí para o pessoal que ainda tem preconceito, né? Em pleno século XXI, né? A gente que é da classe ainda continua a sofrer. Que mensagem você tem a deixar? Amor, a mensagem que eu deixo é que as pessoas devem respeitar as pessoas independentemente de qualquer coisa. Porque cada um tem sua vida, cada um vive do jeito que quer. Nós somos da classe LGBT, nós somos pessoas independentes que trabalham. Então eu não vejo o porquê das pessoas serem contra nós. Meus amores, vão beijar na boca e nos deixem viver. E olha só, a Parada da Diversidade não é só para quem é do público LGBT. Você também pode ser um simpatizante da causa. E aqui a gente está com uma família que veio prestigiar o evento. Percebi que vocês são uma família, né? Exatamente. Estamos aqui para apoiar a Parada da Diversidade. Como todos os anos a gente vem aqui, né? Sem preconceito nenhum. Está aqui minha família aqui para apoiar. De todo carinho e respeito. Aí desde já ensinando as crianças a forma de respeitar, né? Exatamente, sem diferença nenhuma, tá? E olha só, a gente está aqui com o secretário de Cultura aqui de Caxias, Arthur Quirino. Arthur, esse movimento que já faz parte do calendário cultural de Caxias, né? Pois é, na verdade, isso aqui é um grande encontro, um grande momento, sem preconceito, e as pessoas vêm para cá para se divertir.
e com um tema muito bacana que é a igualdade, né? Somos todos iguais e aqui nós estamos prestigiando, pela Prefeitura Municipal de Caxias, como secretário de Cultura, aqui participando e dizendo não ao preconceito, acima de tudo. E olha só, já aqui de cima do trio, claro, né? A gente encontra a grande estrela dessa festa, que é a pessoa responsável por todo o evento. E olha só como é que ele está sentado, porque está muito cansado, muito trabalho. Edilson, hoje chegou o grande dia, né? Pois é, boa noite. Então, grande dia, por isso que eu estou aqui sentado. Eu já estou cansado, mas feliz que as coisas estão acontecendo, apesar de muitas barreiras, mas é isso. A gente só consegue as coisas e só dá valor às coisas quando é com sacrifício e é desse jeito. A expectativa aí é o público mais ou menos esperado. Sobre a quantidade de público, eu não tenho uma base. Só a polícia aqui, que elas têm essa medida, né? Eu não sei dizer isso assim, entendeu? Mas com certeza vai ser a maior de todas. Eu só sei quando eu vejo na foto. E olha só, daqui de cima do trio, claro, né? Já nos preparativos para daqui a pouco começar o percurso. Olha quem a gente encontra por aqui, essa figura que é quase um gogoboy, não sei. Hoje é o dia que você vai sair do armário. Nós dois! Quem vai pegar geral hoje? Vamos pegar, viu? Qual os preparativos para depois aqui? Vai muito? Nossa, você tá convidado, viu? Gente, olha só, quem que a gente encontrou aqui? Ela que tem lutado, tem dado muitas palestras, tem ajudado a conscientizar mais ainda sobre o movimento LGBT. A gente está aqui com a doutora Camila. Qual mensagem hoje você deixa para a população caxiense? Eu acho que a mais importante é conscientização política. Quando eu falo conscientização política, é consciência dos nossos direitos, consciência da nossa realidade. Qual realidade a gente está inserido, para que a gente busque nossos direitos. Quais são os direitos que a gente já conquistou. E esses direitos conquistados, eles podem ser retirados de nós a qualquer tempo. A gente não pode parar de lutar e parar de ter esperança, né? Então eu acho que o movimento LGBT é um movimento social que vai crescendo, tem crescido muito ultimamente, né? De uns 15, 20 anos para cá. A gente tem muita vitória. Então hoje é mais conscientização. A gente vem botar a cara, a gente vem rebolar a bunda, mas a gente quer mostrar aqui também que a gente existe, resiste e que nós somos pessoas buscando os nossos direitos comuns de qualquer cidadão. Olha, agora só vocês se preparem, não saiam daí porque vocês vão ver agora uma surra de beleza, meu amor. Olha com quem que a gente está, Paulette de Paula de São Luís. Menina, que arraso, hein? Olha isso, olha isso. O popô é natural? Tem um truquezinho. Tem um truque, né? É de plástica. Mas e aí, tá gostando da parada de Caxias? Já é o terceiro ano que eu venho, acho maravilhoso, as pessoas recepcionam a gente muito bem e é por isso que eu estou aqui. Qual a tua mensagem, Paulette, que tu deixa para as pessoas hoje? O que eu deixo para as pessoas é que parem de olhar para nós de cara feia, fazer carão, porque parada gay, frescura também é cultura. E arrasou muito bem! E é isso aí, pessoal de casa, a gente vai ficando por aqui em mais uma Parada da Diversidade aqui em Caxias. E você aproveita tudo que a gente tem para mostrar. Até mais!
Pelo visto, o João Paulo não toma jeito, né? Rapaz, produção, temos que controlar esse rapaz. Mas está saindo um excelente repórter. Tá aí, não sabia. O João Paulo dá para repórter. Não sabia disso. Se vocês precisarem, estamos aqui. Então, gente, ficamos aqui com mais um Melhor da Noite. Com certeza, eu sei que vocês acharam esse papo sensacional. E até a próxima.